Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, esse livro do Napoleão Hill, que ele está ensinando aqui como é que a gente faz para ser donos da nossa própria mente. E a filosofia toda do Napoleão Hill é pautada em cima disso, em cima de que o que cria a nossa realidade são os nossos pensamentos e que só nós, o único poder que a gente tem é o poder de estarmos então sendo senhores e senhoras da nossa própria mente, é o poder de estar então fazendo aquela transição do negativo para o positivo se a gente estiver indo na correnteza da falta e da escassez. Ele explica, o Napoleão Hill, ele que é um autor de best-sellers como o livro Pense e Enriqueça e O Mais Esperto que o Diabo. Eu fiz também séries com esses dois livros, eu deixo aqui as playlists se vocês quiserem ver. E ele que então se tornou um milionário, ele que era até conselheiro de presidentes, ou seja, ele alcançou sucesso em todos os setores da vida dele, mas ele não nasceu assim, ele nasceu na pobreza, em uma cabana de madeira de um só cômodo. Mas ele não usou isso como um álibi para ficar na correnteza da falta e da escassez eternamente na vida dele. E ele então transformou isso e ele entendeu como é que entendeu a filosofia do sucesso depois de ter passado 30 anos estudando pessoas, mais de 500 dos mais famosos e bem-sucedidos líderes de cada setor, além de milhares de outros empreendedores, tanto de sucesso como os fracassados. Ou seja, ele estudou como é que as pessoas fazem para alcançar sucesso e o que é que aqueles que fracassaram também fizeram. Ele foi incentivado a fazer essa pesquisa, que levou 30 anos, de acordo com o que está escrito no livro Pense e Enriqueça, pelo Andrew Carnegie, que era o mentor dele. O Andrew Carnegie, que era um multimilionário, ele era ali da indústria do aço, e é ele, então, que está falando aqui nesse livro, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. O Napoleão Hill está trazendo então trechos de conversa que ele teve com Andrew Carnegie em forma de entrevista. E aqui ele diz que dessa forma ele vai nos ensinar como os conceitos de visão criativa, pensamento organizado e atenção controlada, se cultivados, ele vai nos ensinar a cultivar esses conceitos para a gente conquistar sucesso. E ele está aqui trazendo, ele trouxe no primeiro capítulo o conceito da visão criativa e agora ele está no pensamento organizado. Antes do segundo capítulo, que é o pensamento organizado, ele trouxe um relato sobre o segundo capítulo, que ele disse que era de vital importância para a gente conseguir entender essa filosofia do sucesso. Ele disse que não é exagero dizer que se você dominar esse capítulo, terá uma filosofia suficiente para a solução de praticamente todos os seus problemas. Porém, ele disse que isso não vai cair da primeira vez, a primeira leitura que a gente fizer, que há que se ler pelo menos mais de uma vez. Ele dá o mesmo conselho ali para o livro Pense e Enriqueça. Porque muitas vezes quando a gente lê pela primeira vez, tem um monte de coisa que a gente nem capta. E aí uma releitura sempre traz algo novo, uma outra vez, até que caiam todas as fichas, não é? E aqui no último vídeo ele estava falando de como é que se formam os hábitos. E aí eu terminei com essa parte aqui incrível, que ele disse que quando a gente entender, quando a gente começar a formar o hábito positivo, que é aquele que nos ajuda a ter o pensamento organizado e é aquele que nos ajuda a ter uma imagem clara, um desenho claro daquilo que a gente está buscando alcançar, que é então passado pelo hábito, exatamente, chega até a mente subconsciente e aí é ali na mente subconsciente que há aquele contato, aquela fusão entre a gente e a inteligência infinita que então potencializa o nosso desejo, potencializa a nossa busca. E aí então ele traz aqui essa conclusão aqui que eu fiz no vídeo anterior. Oportunidades
inesperadas para a promoção dos seus planos e interesses pessoais surgirão à sua volta, desde que a gente comece a estar fazendo o hábito organizado, e não estamos nos escravizando ao hábito, mas fazendo com que o hábito seja o nosso servo. Sua imaginação se tornará mais caprichosa e ativa. Você poderá trabalhar por muitas horas sem sentir fadiga. Terá a melhor saúde que jamais teve antes. Aos poucos, os óculos escuros do desespero que esteve usando mudarão de cor e você verá o mundo todo à sua volta por lentes transparentes de esperança e fé. Porque terá mudado toda a vibração do seu ser. E com essa mudança virá uma melhoria no seu status financeiro, social e ocupacional. E aí eu disse ali então que, como no início do vídeo eu falei, no vídeo anterior, que então tudo começa pelo pensamento, como ele está dizendo, depois vira sentimento e depois vira vibração. Acredito que seja nessa ordem. E aí ele dizendo aqui que no final, então, nós vamos ter mudado toda a vibração do nosso ser, e é a essa vibração, dependendo de em que nota a gente está vibrando, digamos, que é a mesma coisa que o universo vai nos estar devolvendo. E ele disse que com isso, já que a gente muda a nossa vibração do negativo para o positivo, virá uma melhoria no nosso status financeiro, social e ocupacional, ou seja, em todos os setores. Essa não é uma promessa vazia. Sei que será realizada por você, se seguir as instruções, porque aconteceu com milhares de outros estudantes dessa filosofia. Olha bem então como é que ele está colocando aqui. Não é uma promessa vazia. Ele mesmo aplicou na vida dele. Ele explica bem como isso aconteceu ali no livro Mais Esperto que o Diabo. Eu fiz também uma série com ele, deixo aqui se você quiser ver. Mas ele diz, será realizada por você se seguir as instruções. Ou seja, conhecimento é poder se colocado em prática. A derrota pode acontecer, como acontece com todo mundo, mas você a usará como um desafio para se esforçar mais, porque terá descoberto que pensamento organizado é uma força irresistível, capaz de transformar pedras e tropeços em degraus. Então aí ele dizendo que a derrota pode até acontecer, mas que nós vamos persistir, porque a gente vai saber que pensamento organizado é uma força irresistível, que tem poder, é capaz de transformar pedras e tropeços em degraus. Como, quero saber, poderia ser permanentemente derrotado alguém que adquiriu a habilidade de transmutar toda emoção, todo sentimento, todo medo e toda preocupação em uma força propulsora, positiva, construtiva, para a realização de fins definidos. Aqui então ele dizendo que ele tem total certeza de que a filosofia dele leva ao sucesso. Então ele até pergunta, como é possível a pessoa ser permanentemente derrotada se ela adquiriu a habilidade de transmutar toda emoção, todo sentimento, todo medo e toda preocupação em uma força propulsora positiva. Ou seja, ela entendeu, ela aprendeu a estar virando a chave, transformando, sabe os trens quando estão vindo assim, que vão ter que passar por outro trilho, que muda aquela direção ali, com uma alavanca muda assim, então é como se a gente mudasse também. A gente está indo na direção da falta e da escassez, mudou-se para a direção, nós puxamos a alavanca, mudamos o trilho para a direção da prosperidade, da abundância total e completa em todos os setores, conseguindo a habilidade de transmutar tudo isso que ele disse. Então, como seria possível isso não acontecer, a pessoa ser definitivamente derrotada? E isso é precisamente o que o indivíduo é capacitado a fazer pelo pensamento organizado. Então, ele mostrando aqui que se realmente a gente assimilar o que ele está passando, passo a passo que ele está dando, a gente chega lá.
Todo estudante dessa filosofia deveria ter a palavra ação gravada na consciência, porque ela é uma das palavras-chave de toda a filosofia. E essa frase é do Andrew Carnegie. Então, aqui mais uma vez ele dizendo, todo esse conhecimento, tudo isso que ele passou aqui, toda a habilidade de transmutar tudo que estava negativo em positivo para a realização de fins definidos, se não passar para a ação, não tem poder, não vai fazer nada na nossa vida. E aqui agora ele vai trazer alguns pontos de vista do Andrew Carnegie sobre esse capítulo, o pensamento organizado. Esta entrevista aconteceu no escritório privado de Carnegie há mais de 30 anos. Enquanto o grande mestre do aço treinava o protegido dele, Napoleão Hill, preparando a organização da filosofia da realização americana, ou da realização dos Estados Unidos. Então, Napoleão Hill fez essa pergunta, ou fez essa colocação para o Andrew Carnegie. Você explicou que um princípio importante da realização individual é o pensamento organizado. Também afirmou que ninguém pode ter certeza do sucesso sem a capacidade de organizar seus hábitos de pensamento. Então pode ir adiante e explicar o significado da expressão pensamento organizado? Tenho uma ideia geral do que ela significa, mas gostaria de ter uma explicação detalhada sobre o significado dessa expressão. E também uma compreensão clara de como esse princípio se aplica aos aspectos práticos da vida. Então, o Napoleão Hill aqui sempre facilitando a nossa compreensão. Ele está pedindo, então, já falou tudo isso nas páginas anteriores sobre o pensamento organizado, mas aqui então ele está pedindo a explicação do Andrew Carnegie, o mentor dele, esse que é um multimilionário, esse que aplicou esse pensamento organizado já nessa época, na própria vida e teve sucesso. Então, esse que sabe na prática como é que funciona. Então, ele disse, a gente já sabe que é um princípio importante de realização individual. Porém, ele diz, como é então que você pode ir adiante nos explicar o significado dessa expressão, pensamento organizado, e também ele queria uma compreensão clara de como esse princípio se aplica aos aspectos práticos da vida, porque a teoria na prática é outra, né? Então a gente tem que adquirir a teoria e colocar em prática, é aquilo que o Andrew Carnegie disse, todo estudante desta filosofia deveria ter a palavra ação gravada na consciência. Vamos ver a resposta do Carnegie. Antes de discutir a organização do pensamento, vamos examinar o pensamento. O que é pensamento? Com o que pensamos? O pensamento se submete ao controle individual? Então, para poder discutir, então isso que o Napoleão Hill está perguntando sobre o pensamento organizado, ele traz outras perguntas. O que é pensamento? Com o que pensamos? E o pensamento se submete ao nosso controle? E aí ele continua. Pensamento é uma forma de energia que é distribuída pelo cérebro, mas tem uma qualidade peculiar desconhecida por todas as outras formas de energia. Ele tem inteligência. Olha só, gente, Andrew Carnegie então dizendo que pensamento tem inteligência. Pensamento pode ser controlado e dirigido para a obtenção de qualquer coisa que o homem desejar. Ou seja, a gente está com a faca e o queijo na mão, né? Porque somos nós os comandantes da nossa mente. Somos nós que decidimos aquilo que a gente vai pensar, desde que a gente use a força de vontade. De fato, pensamento é a única coisa sobre a qual a pessoa tem controle total. Isso é indiscutível. Mais uma vez, ele dizendo isso, só temos controle total sobre os nossos pensamentos. O sistema de controle é tão completo que ninguém consegue entrar na mente de outra pessoa sem o consentimento dela. Embora o sistema de proteção seja tão pouco guardado. Normalmente, já que a mente humana pode ser penetrada por uma pessoa habilitada em interpretação do pensamento quando e como ela quiser.
Então aqui ele dizendo que o sistema de controle que cada um tem dos próprios pensamentos é tão completo que ninguém pode entrar na mente de uma outra pessoa sem o consentimento dela. E embora ele seja tão bem guardado, já há a possibilidade da mente ser penetrada por uma pessoa habilitada em interpretação de pensamento, quando e como ela quiser. Muita gente não só deixa a mente aberta para outras pessoas entrarem e interpretarem seus pensamentos, como também revela voluntariamente a natureza de seus pensamentos por expressões descuidadas de fala e por conduta pessoal, expressão facial e coisas do tipo. Então aqui ele dizendo que há essa possibilidade, porém se a gente não tiver de sentinela na porta da nossa mente, porém se nós não decidirmos que somos nós o controle, ninguém vai estar entrando. Mas eu acredito que ainda assim a pessoa pode até entrar e saber o que a gente está pensando, mas controlar o que a gente vai pensar, eu acredito que não. E aí o Napoleão Hill continua. É seguro deixar a mente aberta para a entrada de outras pessoas? Tão seguro quando deixar a porta da casa destrancada, responde o Carnegie, com todos os seus bens valiosos lá dentro. Com a diferença de que a perda de bens materiais é nada comparada à perda que se pode sofrer deixando a mente aberta para quem quiser se apossar dela. O hábito de deixar a mente aberta e desprotegida permite não só que outras pessoas entrem e tomem conhecimento dos pensamentos mais privados da outra, como também que alguns tipos de pensamentos vagabundos, essa palavra entre aspas, produzidos pela mente de outras pessoas entrem na sua. Então aqui, olha, ele diz que é tão confiável deixar a nossa mente aberta à mercê de outras pessoas, como é confiável deixar a nossa casa destrancada com todos os nossos bens lá dentro. Porém, a perda material não é nada se comparada à perda que se pode sofrer por deixando a mente aberta para quem quiser se apossar dela. E ele disse que esse hábito nocivo não só deixa outras pessoas entrarem e tomar conhecimento dos nossos pensamentos mais privados, mas também deixa aqueles pensamentos que estão vagando por aí entrarem também à vontade. Você acredita que os pensamentos passam de uma mente para outra, então? Sim, a mente de uma pessoa é constantemente bombardeada pelos impulsos de pensamento liberados da mente de outras, especialmente aquelas com quem tem contato próximo diariamente. Então, ele dizendo que é tudo como se fosse realmente questão de vibração. Se a gente está na mesma vibração, a gente pode até estar captando os pensamentos daquela pessoa com quem a gente está próximo diariamente. Um trabalhador cuja mente é negativa, se deixado em interação com outros trabalhadores, vai transmitir esses pensamentos negativos a todas as outras pessoas ao alcance da influência dele, mesmo que nunca fale uma só palavra ou faça um único movimento indicando o estado de espírito dele. Vi isso acontecer com tanta frequência que não poderia me enganar. Mais uma vez ele dizendo que o que ele está dizendo aqui, ele pode comprovar na prática, ele já viu acontecer. Então ele dizendo que nós podemos então captar pensamentos de uma mente negativa com a qual nós estejamos, por exemplo, trabalhando próximo, convivendo muito próximo, sem que a pessoa faça nada. E é por isso que enfatiza com tanta veemência a necessidade de harmonia entre as pessoas associadas em uma aliança de mastermind? Essa é uma das principais razões pelas quais enfatizo a importância da harmonia. A química do cérebro é tal que o poder da mente de um grupo pode ser organizado para funcionar como uma unidade de poder só quando há perfeita relação entre a mente dos indivíduos. Ou seja, é por isso que no Mastermind, que ele fala
da importância de estarmos nos associando a outras mentes, há que se haver então essa similaridade de pensamentos. Se a gente vai colocar no nosso grupo pessoas que estão pensando de forma contrária àquele nosso objetivo, então essa perfeita relação não vai acontecer. E aqui quando ele diz que a gente então capta os pensamentos, é também os pensamentos do campo, eu acredito, como nós estamos nesse campo eletromagnético, onde há pensamentos de tudo e todos. Eu acredito que quando a gente baixa muito a nossa vibração também, a gente capta não só daquelas pessoas que estão próximas, mas de todo o campo. É a minha forma de entender. Um dos passos importantes no pensamento organizado parece ser a aliança de Mastermind, pela qual os homens reúnem o poder mental deles, a experiência, educação e conhecimento e se movem em resposta a um motivo comum. É essa a ideia? Então aqui o Napoleão Hill então perguntando se a ideia é estar o Mastermind fazendo com que as pessoas então que têm o mesmo objetivo se reúnam pela experiência da educação, conhecimento, poder mental, para estar então alcançando um objetivo comum. Você resumiu perfeitamente. Poderia ter dito que a aliança de Mastermind é o passo mais importante que se pode dar em relação ao pensamento organizado, porque isso é verdade. Mas pensamento organizado começa com a organização dos hábitos mentais do indivíduo. Para tornar-se um membro efetivo de uma aliança de Mastermind, um indivíduo precisa antes formar hábitos de pensamento definidos, controlados. Então, olha aqui, para se tornar um membro efetivo de uma aliança de Mastermind, de um grupo que a gente está reunindo para alcançar objetivos positivos comuns, a gente precisa primeiro formar hábitos de pensamentos definidos, controlados. Um grupo de homens trabalhando juntos sob o princípio do Mastermind, cada um autodisciplinado para controlar seus hábitos de pensamento, representa um pensamento organizado da mais alta ordem. Na verdade, nunca se pode ter total garantia de harmonia em um grupo de Mastermind, a menos que cada membro do grupo seja tão autodisciplinado que possa controlar os próprios pensamentos. Então aqui ele dizendo, não adianta nada estarmos associados com pessoas que têm a mente de alguma forma mais habilitada que a nossa, de alguma forma que vai nos ajudar a empoderar aquela nossa busca, o alcance do nosso objetivo, se não estiverem todos harmonizados, autodisciplinados, para poder controlar os próprios pensamentos. Senão, dessa forma, não adianta apenas um estar ali com o hábito controlado, com o pensamento determinado, controlado também. Se tiver um que esteja em dissonância, acredito, aí não há como conseguir alcançar êxito no projeto do todo, do grupo todo. Eu entendi bem. Você disse que um indivíduo pode mesmo autodisciplinar-se de forma que consiga controlar a natureza dos pensamentos dele? Sim, isso mesmo, mas lembre-se de que o controle sobre os pensamentos é obtido pela formação de hábitos de pensamento definidos. Então, a pessoa pode controlar a natureza dos pensamentos, e ele explica que sim, porém, isso é obtido apenas pela formação de hábitos de pensamentos definidos, que é tudo que esse capítulo vem ensinando desde o início. Você sabe, é claro, que uma vez formados os hábitos, eles funcionam automaticamente, sem nenhum esforço voluntário do indivíduo. Então ele já disse, o hábito é uma coisa que trabalha para a gente. Nós fazemos o hábito e nos escravizamos a ele depois, como diz Og Mandino no livro A Universidade do Sucesso. E ele dizendo, o hábito ele trabalha para a gente, então se ele trabalha para a gente, vamos fazer com que ele seja o nosso servo, não que nós sejamos escravos dele quando o hábito é nocivo, quando o hábito é negativo, quando o hábito é um vício. Então é assim que continua esse segundo capítulo, que é sobre o pensamento organizado, que ele já disse que ali no início,
que ele não conhecia ninguém que tivesse tido acesso a esse conhecimento e não tivesse transformado completamente a vida para muito melhor. E é por isso então que ele disse que a gente tinha que ler com muita calma, com muita atenção e ler até mais de uma vez. É por isso então que eu estou lendo aqui para vocês no YouTube, especialmente para você que por acaso não saiba ler, você que seja analfabeto, você que seja deficiente visual, ou você que não tenha tempo para ler, ou você até que goste de ler tendo algum comentário, assim como eu faço no meio das leituras, porém eu deixo sempre claro que é apenas a minha forma de entender o que ele está dizendo aqui, mas cada um pode entender de outra forma. E se você quiser me dizer como é que você entendeu, se for diferente do que eu disse, se você quiser me mandar uma mensagem dizendo se está fazendo efeito para você, se você está sentindo alguma diferença, está colocando em prática o que ele está explicando aqui, se você quiser compartilhar o vídeo, se você quiser deixar a sua curtida, eu vou ficar super feliz. Muito obrigada. E se você por acaso não se inscreveu no canal e quiser se inscrever, eu tenho lá os outros livros dele, não todos os outros, 2, o Pense, Enriqueça e o Mais Esperto que o Diabo. E tenho também muitos outros livros lá que eu fiz, alguns outros livros lá que eu fiz, que estão também nessa pegada de nos levar para a abundância e prosperidade em todos os setores, nos levar rumo ao sucesso. O que ele diz aqui, desculpem, o que ele diz aqui que é perfeitamente possível, desde que a gente assimile e coloque em ação o que ele está explicando aqui. Ele diz que se a gente assimilar o que ele está explicando aqui, nós vamos conseguir dominar a nossa mente para pensar de modo criativo, organizado e atento. E assim as nossas ações nos levarão à vitória. Tá bom, gente? Tudo começa no pensamento e termina com a ação. Tudo isso passando por toda essa rede, esse emaranhado aí que é a nossa mente e cujo chefe de todos os setores é a força de vontade. Ele está explicando tudo isso nos vídeos anteriores, tá? Dá mais uma olhada ali para a gente começar a colocar a força de vontade realmente para transformar a nossa vida. Da falta e escassez em qualquer que seja o setor, para abundância e prosperidade em todos os setores, tá bom? É isso que ele promete, é isso que é possível, desde que a gente decida, desde que a gente esteja determinados e desde que a gente persista, tá bom? Eu espero que eu possa contar com você para que a gente dê continuidade a esse segundo capítulo, Pensamento Organizado, então, desse livro, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Até lá, então, até o próximo vídeo. Tchau!